Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Apocalipse. No início dessa proposta aqui, nós fizemos uso do livro de Apocalipse primeiro, numa primeira leitura, como base para a apresentação de algumas ideias e também para a ruptura com outras ideias, nós apresentamos o livro de Apocalipse, porque, obviamente, ele é o livro da revelação de Jesus Cristo. Vamos à leitura dos primeiros 3 capítulos e depois nós prosseguimos aqui. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Graças a Deus pela sua palavra e que o Todo-Poderoso Deus a todos nós abençoe através desta breve reflexão. Iniciamos por Apocalipse, por entendermos que é um livro muito importante. E continuaremos também, voltando agora, de forma que será mais detalhado, né? Uma leitura mais cuidadosa, mais detalhada, mais aprofundada, esperando que seja mais proveitosa também deste mesmo livro. Existe material sobre o livro de Apocalipse? Existe algum material sobre o livro de Apocalipse. Existe algum material. Na teologia sistemática, Apocalipse, ele perde força como livro, mas ele entra na parte da escatologia. A escatologia é o estudo não é do, não é do fim do mundo, né? A escatologia estuda o tempo do fim, ou seja, da vinda de Cristo Jesus, ou seja, o tempo do fim do domínio gentílico no que diz respeito à representação ou representatividade ou responsabilidade diante de Deus no que diz respeito à proclamação da verdade de Deus revelada através da história. Há uma prevalência dos gentios desde o fim do Estado de Israel, lá no ano 70, destruição de Jerusalém, em cento e alguma coisa, os judeus foram obrigados a deixar Jerusalém, aquela região. De lá para cá, houve uma ruptura, que nós não vamos nos ater a isso, uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, entre o cristianismo e o judaísmo, tá? E os gentios, de um modo geral, a igreja que era formada por judeus e prosélitos, depois judeus, prosélitos e gentios, em algum momento, alguns judeus e maioria gentílica, e depois de algum tempo a igreja se torna basicamente formada por gentios. Vez ou outra, algum judeu é convertido à religião cristã. Era ou é convertido à religião cristã. Nós temos uma posição muito clara em relação a isso. O livro de Apocalipse ele foi escrito antes que a igreja cristã tentasse usurpar o trono de Cristo, tá? Existem alguns elementos aí que, se você prestar atenção, você verá que há um desvio de certos ensinos, a devoção devida a Cristo, a Deus, o culto, a reverência, o cuidado, né? Os atributos que a palavra de Deus nos ensina, que dizem respeito a Deus, ao Cristo, ao Espírito, de alguma forma, às vezes são escanteados e a pessoa é levada a acreditar que a igreja é capaz de expressar ou de possuir determinado atributo. Por exemplo, infalibilidade. Tem igreja que se acha infalível, né? Tem instituição que diz que é
a oficial representante da interpretação de Deus, que os caras pegam assim, somos nós a igreja, tá? Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que os atributos, os dons, dizem respeito ao ser divino, ao ser divino. Antes que isso acontecesse, por isso é profecia, por isso é revelação, né? Por isso é algo que vem dos céus para a humanidade. E João foi aquele escolhido por Deus, João foi aquele escolhido por Jesus Cristo para receber essa informação, essa comunicação. A revelação de Jesus Cristo. Nós falamos que Jesus, o Cristo, revela a Deus à humanidade. Mas a pessoa divina de Cristo Jesus é a revelação de Deus para a humanidade. E o próprio Deus revela isso através do livro de Apocalipse. Veja que a leitura fala que Deus concedeu a Jesus Cristo para que Jesus Cristo concedesse aos seus servos essa revelação. E Jesus, através de um anjo, de um ser celestial, comunicou essa verdade a João. Por que está expresso dessa maneira? Porque o texto de Apocalipse tem o objetivo de expressar de forma clara o senhorio de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todo poder, de toda soberania, de todo potestado, de todo principado, de todo domínio, tá? É Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, o soberano exaltado. Esse é o papel principal de Cristo Jesus. Até alguns teólogos, alguns têm alguma dificuldade em relação a isso. Porque aqui no Apocalipse de João, nós temos a revelação do Rei Eterno, que é Cristo Jesus. Se você pega, eu acho interessante a leitura de Apocalipse com a carta aos Hebreus. Deixa eu colocar aqui para você ter uma ideia. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos dias nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles, Jesus Cristo. Hebreus apresenta Jesus Cristo como o eterno sumo sacerdote, como filho de Deus e como sumo sacerdote daqueles que creem diante de Deus. Como sumo sacerdote, eu creio que de toda a humanidade diante de Deus, é Cristo Jesus. Então você tem aqui alguns aspectos da pessoa, nós vamos estudar a cristologia, o Rei eterno, não é o Rei para sempre, é o Rei eterno. Sacerdote eterno, não é sacerdote até aquele momento, a partir daquele determinado momento. Sacerdote eterno, tá? Mas quando você volta um pouco mais na carta de João, a Bíblia não tem uma preocupação de seguir uma linha histórica, tá? De seguir uma linha histórica. Os livros foram separados por categoria. Quando voltamos ao Evangelho de João, podíamos ir para vários outros livros da Bíblia, mas o Evangelho de João é o que de forma mais clara e de forma mais bonita expressa a verdade da profecia, tá? Porque em João o Espírito permitiu que a revelação fosse como que maturada através dos anos, que a iluminação, que a inspiração do Espírito fosse de uma forma assim
diferenciada, tá? Não a presença, a manifestação ou o poder de Deus, mas o propósito em si foi diferenciado, porque revelação, inspiração, todos os apóstolos obtiveram, alcançaram de Deus essa graça, tá? Inspirados por Deus naquilo que falaram, como agiram, os procedimentos, a verdade declarada. Alcançou todos os apóstolos. Mas em João, Deus pretendeu um propósito, um alcance ainda maior. Quando você lê esses textos e volta para o Evangelho de João, você vê que esse João, um judeu, criado numa estrutura religiosa monoteísta, tá? João é judeu, é monoteísta, assim como todos os apóstolos. Quando questionado, pressionado, talvez pela proximidade, pela revelação de que seus dias estavam no fim, ele escreveu esse evangelho. E ele declara: no princípio era a palavra. Alguns livros dizem verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, referindo-se a Jesus Cristo, ou ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Ele está falando do verbo pré-encarnado, do verbo eterno ou pré-existente, não criado, não criado, não criado, pré-existente com Deus. E ele compreende que Jesus é este que estava com Deus no início ou desde o início, até mesmo antes do início. A nossa teologia, a teologia cristã, em princípio, ela não difere muito da teologia de outras religiões monoteístas, mas quando chega na pessoa de Jesus Cristo, há esse diferencial. Tudo que está sendo dito é dito com base no que está escrito na palavra de Deus. O primeiro a pregar essa verdade aqui é Moisés. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus, a palavra, o verbo. João está colocando essa introdução do Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo nesse texto revelado de Gênesis, a pré-existência do Verbo, a pré-existência do Filho, a pré-existência do Cristo. Isso é um choque para a cultura, para a mentalidade hebraica, judaica. E foi também, eu tenho certeza, para os apóstolos, tanto que a pacificação desses pensamentos não foi de uma só vez, né? Houve um período de maturação, de uma ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, a revelação e a inspiração levaram eles a falar dessa maneira, porque nunca um judeu religioso se expressaria nos termos em que se expressaram os apóstolos no que diz respeito à referência a Deus, porque eles são totalmente firmados na unidade, por assim dizer, de Deus, né? Só há um Deus. Nós também acreditamos nisso. Não temos nenhuma dúvida que só há um Deus. Mas esse Deus existe em trindade. Trindade ou triunidade. Se você quiser estudar matemática, você pode falar que 1 mais 1 são 2, 1 mais 1 mais 1 são 3. Não. Não é bem assim. Existe uma coisa chamada paradoxo.
Porque quando você está contando ou somando, você está somando elementos de um determinado grupo, né? Você pode somar um leão, uma girafa e um leopardo e ter 3 animais num determinado grupo ou conjunto, tá? Ou também no grupo lá de pato, lá você tem um pato, 2 patos, 3 patos. Você tem 3 elementos lá de um conjunto. Agora, quando você está falando em termos de qualificação, né, de essência, o que é um paradoxo? 1 mais 1, para serem 2, tem que ser diferentes, pode ser representantes do mesmo grupo. Mas se 1 for absolutamente igual a 1, você tem um paradoxo, porque ele permanece 1. Se é igual, é o mesmo. Se é o mesmo, você não tem como acrescentar ou diminuir. Elementos para estudo da doutrina da Trindade, da triunidade de Deus, da unidade da Trindade, estão aí no conhecimento humano. Eu fiz de uma forma aqui bem simplória no que diz respeito à matemática. Não existe 2 elementos, não existe 2 nada idênticos na criação. Não existem 2 seres do mesmo grupo que sejam perfeitamente idênticos. Essa história aí de clone, se fosse verdadeira, teria-se clone de tudo já, considerando o tempo, a distância em que se realizou. Se alguém conseguir realizar uma clonagem 100%, uma coisa perfeita, uma clonagem, ele terá estabelecido um paradoxo. Aí todos nós correremos lá para ver o que aconteceu. Por enquanto só tem especulação e alguns golpes aí muito bem feitos aí que de vez em quando abrem as portas para o recebimento de doações generosas para a continuidade de pesquisas nesta ou naquela área, tá? Não existe no universo 2 seres iguais. Extra-universo, extra-criação, além de tudo o que existe, o que foi criado, há um Deus. Há porque sempre houve e sempre haverá, e não está limitado, né? Deus não está aprisionado, Deus não construiu uma gaiola, Deus não está preso no universo. Há um só Deus que se manifesta em Trindade. Esse é o mistério da nossa fé, da nossa religião. Esse é um mistério, sim, tá? Porque não é fácil transmitir com as limitações da linguagem que nós temos. Então se debruçaram aí os mais sábios e estabeleceram alguns princípios, algumas regras, alguns métodos para explicar. Entraremos na doutrina da Trindade depois, né, quando estamos acompanhando a área de teologia. A revelação de Apocalipse é a revelação do senhorio absoluto do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo, meia-verdade é uma mentira completa. O Evangelho de João, ou os escritos de João, as cartas de João, consideram como uma doutrina fatal, uma doutrina fundamental. Aquele que não confessa que o Filho de Deus veio ao mundo em carne é do maligno. Nós temos hoje um cristianismo diplomático ou aberto, né, que a aceitação é mediante praticamente a apresentação ou uma confissão. Quando você deixa de lado o testemunho do Espírito Santo e passa a se valer das profissões de fé e se apega aos rituais e cerimônias, há o risco de você desenvolver uma fé socialmente válida, mas espiritualmente morna ou até mesmo morta. Tá? A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus é um dom gratuito. Isso não significa que a pessoa não tenha que se dedicar ou voltar a sua vida para a verdade, tá? Deus não vai aí alcançar o displicente, o irresponsável, o inconsequente, o que vive aí segundo a sua própria vontade ou suas convicções. Há elementos da revelação de Deus, da verdade,
no mundo, na sociedade, nas leis, no evangelho, na literatura, na cultura. Mas aquele que se volta para Deus, com certeza, creio eu, não será de nenhuma maneira rejeitado. O livro de Apocalipse, ele tem explícito uma bênção. É o livro que tem de modo explícito uma bênção, mas não é só Apocalipse, tá? Lendo os outros também você verá que há uma bênção embutida, há uma bênção contida no teor, no conteúdo, na revelação daquele determinado escrito. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações. O livro, a revelação, é para conduzir ou fazer permanecer no caminho aquele que a Cristo Jesus já pertence. A bênção possibilita que a pessoa permaneça no caminho anteriormente apresentado. O que João está vendo nos seus dias, ou qual é a possibilidade que João está vendo através da igreja. Indícios da chegada de uma geração menos apta ou menos interessada ao testemunho do Espírito como companheiro fiel e necessário para a jornada cristã. Ele está vendo uma tentativa de apropriação de elementos, de verdades da fé cristã como meio místico de favorecimento pessoal ou proteção pessoal nos dias difíceis que viriam, mas sem uma submissão real ou plena à verdade contida naquela fé. Quando a fé proposta, quando a verdade proposta se institucionaliza ou se organiza de maneira sistemática, ela cria a possibilidade de uma assimilação intelectual da verdade que nem sempre é acompanhada pelo conhecimento pleno ou pelo compromisso pleno. Tá? Não sou eu que estou roncando, é o Locke. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos. Primeiro, que a postura exigida para a compreensão da verdade é essa aqui. É a postura de servo. É a postura daquele que deseja se submeter de forma plena e absoluta a Cristo Jesus, reconhecendo-o como soberano sobre a sua vida. Quando fala da vida, não é do ser em si, ou da pessoa, ou do corpo, ou da consciência, ou da mente, como Senhor sobre também as circunstâncias que envolvem o nosso viver. Há um cristianismo aí que não reconhece em Deus a soberania. Por isso eu peguei ali uma parte de propósito da teologia reformada. Se tem uma beleza, se tem um valor a teologia reformada, é o reconhecimento da soberania de Deus. O reconhecimento da soberania de Deus. Porque há uma teologia não escrita, há uma série de doutrinas não escritas, que é o comportamento supersticioso do cristão brasileiro, não só brasileiro, mas de boa parte do mundo, que atribui a uma entidade, a um ser, poderes concorrentes a Deus, que seria o diabo, que seria Satanás, o Lúcifer ou o anticristo. Muitos cristãos vivem numa concepção dualista da vida, da espiritualidade. Para muitos cristãos, na prática, Deus não é soberano, porque ele criou uma explicação. É claro que é verdade que o diabo veio para roubar, para matar, para destruir, mas a ação dele é limitada à permissão de Deus. Ele age no limite daquilo que por Deus foi a ele permitido agir. Deus permanece soberano
em todas as circunstâncias e situações. Como as pessoas não gostam de reconhecer em Deus essa soberania absoluta, porque acham que não fica bem para Deus num mundo tão repleto de maldade, violência, guerra, de novo guerra, né? E guerra outra vez, e terrorismo, narcoterrorismo, narcoguerrilha, guerrilha urbana, estupros, morte, violência. As pessoas preferem, não, Deus não pode ser soberano, não pode. Não pode Deus ter permitido que a humanidade. Alguns preferem viver como se estivesse a humanidade num espaço-tempo paralelo em que Deus não tem, não pode ou não quer atuar. E tem uma força maligna que controla todos os eventos da história. Ou o homem, ele próprio, controla todos os eventos da história. Nós não pensamos desta maneira. Os apóstolos não pensavam desta maneira. Os santos do Antigo e do Novo Testamento, invariavelmente, não pensavam desta maneira. Se Deus permitiu, eu vou suportar. Se esta é a vontade de Deus, Ele me dará forças para chegar até onde Ele quer que eu vá. Se é neste caminho que Deus me pôs, eu me submeterei à vontade dele e caminharei até o fim, ou seja, até o meu fim. É uma perspectiva que não está em alta nos dias de hoje. Já faz muito tempo que não está mais em alta. A vida religiosa como devoção ao ser eterno, ao ser supremo. Aquele que é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Para algumas pessoas isso dói. Para algumas pessoas isto fere. Porque a nossa reação emocional, intelectual, a nossa reação a determinados fatos ou acontecimentos da nossa vida é uma reação humana, é uma reação brutal. É uma reação de rejeição, de ódio, de aversão, de descontrole, que atribui a Deus uma indiferença ao sofrer. A revelação de Deus contida na Bíblia diz exatamente o oposto, que Deus tanto se importa com a sua criação que fez o impossível para a salvação. Deus entregou-se a si mesmo na pessoa bendita de Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Nós pregamos o evangelho do Deus crucificado. Então, não nos preocupamos com questões de dignidade, de reconhecimento ou qualquer outra coisa. Aquele que se esvaziou, que abriu mão da sua glória eterna, fazendo-se homem, para viver e para nos comunicar a verdade plena e absoluta no que diz respeito ao ser de Deus, não se preocupou com questões pequenas. Então, também não devemos nós nos preocupar ou nos ocupar com questões menores. Voltar a nossa vida para a glória de Deus, como o fez Cristo Jesus, como fez o apóstolo João aqui, como fizeram os santos, os profetas, os apóstolos do Antigo e do Novo Testamento. Admitir isso é admitir viver um desafio. Admitir isso é admitir dizer que nós vivemos invariavelmente muito abaixo do padrão estabelecido por Deus. Admitir essa verdade da soberania é admitir que nós sempre estamos necessitados do auxílio divino para seguirmos em frente. Admitir isso é admitir também que Deus está conosco nos piores momentos da nossa vida. E somente isso nos traz paz, alegria, a necessária devida consolação e a bem-aventurança que finalmente se manifestará na vinda gloriosa de Cristo Jesus para reinar soberanamente. Não é só reinar no céu e deixar a igreja aqui. Se tem algo que nós questionamos em algum pensamento de determinadas concepções teológicas, é a ideia tola e ingênua de que a igreja pode ou a igreja reinará sem Cristo. Sem Cristo, sem Jesus ou Cristo, nós nada podemos fazer,
nós nada realizaremos de fato, tá? Essa é uma apresentação do que agora nós passaremos a desenvolver no tocante ao estudo do livro de Apocalipse. Tem material, tem algum material, mas no que diz respeito à revelação, ou à profecia, ou à inspiração, é importante lembrar que nada, absolutamente nada, substitui a palavra de Deus. Aqui ou acolá, o pensamento de algum grupo, de algum teólogo, de alguém que possa clarear o texto, que possa nos ajudar de alguma forma, mas a palavra de Deus no tocante à profecia, principalmente aquela que está em cumprimento, né? A palavra de Deus, ela é única, ela é exclusiva, só ela pode nos conduzir a uma compreensão daquilo que o Senhor Deus propôs quando concedeu essa revelação a Jesus Cristo para que ele enviasse a João e João para toda a humanidade. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que a glória de Deus em Cristo Jesus se manifeste na sua vida de maneira a trazer a você a luz que concede paz, muita paz. Deus te abençoe, crendo ele, retornaremos em breve.